Vamos rapidamente ver aqui a ordem cronológica dos livros. O Antigo Testamento tem até tem um livro para os judeus que se chama Tanakh, né? Esse livro Tanakh é a composição de três partes em hebraico. O T vem de Torá, a Torá são os primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois vem os Neviim em hebraico são os profetas, são os 17 profetas, daí aqui estão os profetas, estão aqui nessa parte de cima, e os os Ketuvim são os escritos, e os escritos são, em geral, são livros históricos, né? Então, depois dos 5 livros escritos por Moisés, vem Josué, que é a continuação da história, né? É o sucessor de Moisés. Depois de Josué vem o período dos juízes, que é a continuação da história. Durante o período dos juízes viveu Ruth, né? Por isso Ruth vem depois dos juízes. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, é o período dos reis de Israel. 1 Crônicas e 2 Crônicas é praticamente um resumo de todo esse período. Aqui embaixo a gente tem o período dos reis, né? Saul foi o primeiro rei, Davi o segundo, Salomão. Salomão foi quem escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou Cantares. A maioria dos salmos, metade dos salmos foi escrito por Davi. Depois de Salomão, o reino se divide em Israel e Judá, né? A parte do norte, a parte do sul. E depois disso já vem o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico, quando eles são dominados. E aqui em cima a gente tem os profetas de cada período. Bom, o nosso período, eu mostrei isso aqui, esse caráter geral aqui para vocês, só para a gente se localizar qual é o período que nós estamos estudando nessa série. É esse período já no final aqui, né? Depois que eles vão para o cativeiro babilônico, ficam 70 anos no exílio na Babilônica. Durante esse período, né, são o profeta Daniel e Ezequiel. E nós estamos estudando principalmente agora, hoje a gente vai passar o profeta Ageu, na semana que vem, ou daqui 2 semanas, o profeta Zacarias, e depois o profeta Malaquias. E junto, Esdras e Neemias, são todos do mesmo período aqui da volta do cativeiro babilônico. Em 607 a.C., a gente teve as primeiras deportações de judeus para a Babilônia, para o cativeiro, para o exílio babilônico. Em 586 aconteceu a destruição de Jerusalém e do templo, foi quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, queimou o templo, queimou as casas, derrubou os muros de Jerusalém, ou seja, destruiu Jerusalém, 586. Em 537, já no Império Persa, o rei Ciro deixa os judeus voltar, 50 mil judeus, então, regressaram, voltaram para Jerusalém. Foi a volta dos deportados a Jerusalém. Se a gente pega aqui 607 a.C. até 537 a.C., dá justamente os 70 anos que o profeta Jeremias já tinha profetizado muito tempo antes, que o povo ficaria 70 anos no cativeiro. E foi o que aconteceu, de 607 até 537. Em 500, daí eles voltaram em 537 para reconstruir a cidade, para reconstruir os muros, reconstruir as casas, reconstruição geral, né? Porque Jerusalém tinha ido abaixo, tudo queimado, casas queimadas, templo queimado, tudo precisava ser reconstruído. Então eles voltaram em 537. Em 535 eles começaram a reconstruir e reconstruíram o altar dos holocaustos, e já tinham colocado os alicerces do templo. Mas, do ano 535 até o ano 520, veio uma oposição, e isso foi o tema do estudo passado, não vou pegar muito e relembrar muito isso, quem perdeu pode olhar, ainda está gravado lá no YouTube, né? A oposição, então os povos ao redor se reúnem e param as obras ali da reconstrução de Jerusalém e também do templo. Então eles ficaram 15 anos, de 535 até 520, com as obras paradas. E então em 520, Deus manda o profeta Ageu e Zacarias para conclamando o seu povo à reconstrução do templo.
Vamos pegar o finalzinho do estudo passado, para a gente pegar o fio da meada, em Esdras capítulo 4, o boicote à obra do templo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes. Artaxerxes era um imperador do Império Persa. Lida a cópia do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinzai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, aqui a gente tem a oposição, né, o boicote do secretário, quando o imperador... Eles manipularam, né? Eu não quero pegar muito tempo explicando o que eu já expliquei na semana passada, mas se vocês lembram aí, os que assistiram, eles manipularam, eles criaram uma narrativa completamente falsa contra os judeus e venderam esse peixe lá para o rei Artaxerxes, dizendo que aquele povo ali ia se revoltar, não ia mais pagar imposto, ele ia acabar perdendo toda aquela região se ele deixasse Jerusalém ser reconstruída. E daí, claro, isso era tudo que um rei persa não queria. Então, o rei persa, diante dessa narrativa criada por esses líderes da região ali, ele mandou parar a obra, né? Mas depois, quando vem o rei Dario permite que as obras sejam retomadas. Então, continuando no livro de Esdras, que relata esse período histórico, Esdras capítulo 5 diz: Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus e Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. E então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, começaram a reconstruir o templo de Deus de Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Então Deus, depois de um período, né, de 70 anos que eles tiveram no cativeiro babilônico, agora quando eles voltam, agora são os primeiros profetas novamente que Deus manda com a sua palavra. E a palavra de Deus agora, através de Ageu e de Zacarias, é conclamando o povo a concluir a obra do templo. Entre Esdras capítulo 4 e Esdras capítulo 5 há uma lacuna de tempo, durante a qual Deus enviou os profetas Ageu e Zacarias para conclamar o povo à reconstrução do templo. Por que eu estou explicando isso aqui? Porque a gente tem que montar o quebra-cabeça. O livro de Esdras, ele narra a volta do cativeiro babilônico, mas depois ele dá um salto já para a época de Esdras. E Esdras e Neemias viveram, daí pula mais ou menos 100 anos, até que vem a época deles. E nessa lacuna, é justamente nesses 100 anos que viveram o profeta Ageu e Zacarias. Então, eu passei, até a semana passada, eu estava usando o livro de Esdras, que narra esse início, essa volta do povo do cativeiro babilônico até Jerusalém, o início da reconstrução. Mas agora, entre o capítulo 4 e o capítulo 5, a gente precisa estudar agora Ageu e Zacarias, porque são eles que preenchem essa lacuna histórica. Depois a gente volta de novo para Esdras capítulo 5, que é a continuação da história, e depois Neemias. Então, continuando, agora já pegando o profeta Ageu, né, nessa lacuna histórica, no primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadac, dizendo. Então, aqui notem, pessoal, como é exato. A gente sabe porque a gente tem os relatos do Império Babilônico e depois do Império Persa também. O primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario é exatamente dia 29 de agosto de 520 a.C. Então, teoricamente, isso não importa para nada, não tem problema nenhum se daqui 2 dias vocês já não lembrar disso mais, né? Que dia foi, mas eu estou mostrando isso aqui só para vocês perceberem como a Bíblia ela é exata e ela é contextualizada.
não é uma história com E, mas é história com H. É uma história que de fato aconteceu no seu tempo, né, em cruzamento com a história mundial. Os meus filhos, que inclusive estão assistindo na sala agora, os meus filhos já tiveram que estudar e todos que passaram pelo ensino fundamental e médio vão estudar em história os impérios babilônico, né? O Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego. Então, a história do povo de Deus é uma história que está acontecendo no meio dessa história e em completo entrelaçamento com a história mundial, né? Tanto que Dario aqui, esse Dario, a minha filha estava estudando sobre ele uns 2 anos atrás. Esse Dario aparece em todos os livros de história aí, né? Então, esse é o entrelaçamento e a gente sabe exatamente quando aconteceu, e a Bíblia faz questão de citar quando isso está acontecendo. No caso, 29 de agosto de 520. Uma outra coisa que a gente tem que entender ao governador, a palavra do Senhor veio por meio de Ageu, destinada para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Zorobabel era o legítimo descendente de Davi. Se a gente pegar lá os livros de Samuel e de Reis, a gente vai ver exatamente a genealogia de Zorobabel, e Zorobabel é um descendente de Davi. O que é importante, porque lá quando Deus fala com Davi, Deus diz para Davi que a sua descendência permaneceria no trono. Então, é o que acontece, e Zorobabel é exatamente um dos descendentes da genealogia de Davi. Assim como Josué, que daí é o ofício sacerdotal, né, mais religioso, Josué também é da linhagem, que biblicamente a gente tem a linhagem dos sacerdotes, que vem desde Arão, mas principalmente depois de Zadok, e Josué é um descendente da linhagem de Zadok. Isso é importante para quem acompanhou a nossa última série sobre o período intertestamentário e o surgimento dos saduceus da época de Jesus. Os saduceus, o nome saduceu em hebraico, tem a ver com Zadok, né? São os descendentes, os saduceus são os descendentes de Zadok, que é essa linhagem sacerdotal. Por isso, os saduceus eram os sumos sacerdotes na época de Jesus, né? Dessa linhagem de Zadok. Então, aqui a gente tem, na volta do cativeiro babilônico, quando o povo está se reorganizando, mas eles se reorganizam já dentro dessas linhagens, né? Josué, linhagem de Zadok, dos sacerdotes, e Zorobabel, da linhagem de Davi. Continuando assim, diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Bom, então vamos lá. Ó. Vamos lembrar? Eles tinham voltado em 537. 537 eles voltaram lá da Babilônia, voltaram para Jerusalém. Então, após 17 anos do retorno da Babilônia, agora é 520, né? Lembra aqui? Deixa eu só voltar, ó. 29 de agosto de 520. Então, desde 537 até 520. Vamos lá. Após 17 anos do retorno da Babilônia, o povo já tinha reconstruído as suas casas e morava confortavelmente. Olha aqui, ó. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Então, depois de 17 anos, eles já tinham reconstruído as suas casas, novamente em Jerusalém, que tinha sido tudo queimado, mas eles já tinham reconstruído as suas casas, e inclusive, depois de 17 anos, já tinham casas de fino acabamento, diz aqui. Esse termo em hebraico, fino acabamento, principalmente estava ligado à madeira importada, basicamente cedros do Líbano.
Então, era muito, os cedros do Líbano eram muito famosos, uma madeira que era muito fácil de trabalhar com ela, era uma madeira lustrosa. Então, os cedros do Líbano era o sonho de consumo das pessoas, né? Mas esse era uma das coisas do fino acabamento. E claro que isso custava caro, isso tinha que ser importado, isso vinha de navio do Líbano, vinha até o porto de Jope por navio e depois por terra até Jerusalém. Então isso era muito oneroso, isso era muito caro. Então as pessoas depois de 17 anos, elas estão muito bem já, elas reconstruíram as suas casas e elas já têm casas de fino acabamento. Quer dizer, eles estão muito bem de vida, eles estão morando confortavelmente. Isso é Deus falando através do profeta Ageu. Então, eles moram em casas de fino acabamento, mas eles dizem assim: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa de Deus. A casa deles eles já tinham reconstruído, moravam bem confortavelmente, com luxo até, fino acabamento, mas o templo de Deus ainda não chegou a hora de reconstruir o templo de Deus, né? A casa de Deus. E agora, então, Deus vai já é Deus, a palavra do Senhor através de Ageu, dizendo assim: acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa, o templo, continua destruída? Agora Deus está pegando o pé deles. Então Deus havia lhes dado condições financeiras, com ouro e prata que receberam na saída da Babilônia para se restabelecer. Vamos relembrar, quem pegou os capítulos anteriores aí, quando Ciro, o rei persa, em 538, Ciro emite um decreto permitindo que os judeus regressem para Jerusalém. E quando Ciro emite o decreto para todo o império, permitindo que os judeus voltassem para Jerusalém, Ciro também decretou que as pessoas que moravam ao redor dos israelitas, os judeus, dessem condições para que esse povo retornasse aos seus lares e reconstruísse Jerusalém e reconstruísse o templo. E nós temos o relato, lá em Esdras capítulo 1, de que o povo da região, ao redor dos judeus, deu pulseiras de ouro, e daí cita lá quanto de ouro, quanto de prata, né, quanto de bronze foi dado para os judeus. Então eles ganharam muitas coisas, esses 50 mil judeus que retornaram, eles ganharam muitas coisas. Deus deu condições, Deus não apenas mandou eles voltar e reconstruir Jerusalém, Deus deu as condições para que eles retornassem e reconstruíssem as suas casas e reconstruíssem o templo. Então Deus dá condições. E, pessoal, Deus continua nos dando condições, Deus continua nos abençoando. A questão é se a gente hoje não faz igual o povo daquela época, né? Tipo, para mim, ótimo, mas para Deus, nada. Então, mas o templo, a casa de Deus, estava negligenciado. Então, eles pegaram esse ouro, prata, bronze que eles ganharam, fizeram casas de fino acabamento para eles, mas a casa de Deus continuava negligenciada, né? Só tinha os alicerces do templo. E a pergunta hoje é diferente com as ofertas cristãs, por exemplo? Eu, em primeiro lugar, o meu conforto, a minha casa, né? A igreja fica em segundo plano, fica para depois, fica se sobrar, né? Então, a gente tem que cuidar com isso, que Deus, eu acho que eu coloquei aqui, ó. Deus, em sua graça, continua nos concedendo recursos para o nosso sustento e o sustento da obra de Deus neste mundo. Hoje é o tempo de dar a Deus o que é de Deus, porque eles falam que ainda não chegou o tempo, né? Ainda não chegou o tempo. É tipo assim, para Deus nunca chega o tempo de você dar, porque você sempre está se preocupando mais consigo mesmo, então você sempre tem um outro desejo, é a nossa cobiça, a nossa eterna cobiça, né? Você sempre tem um outro desejo,
Você tem um carro, você quer um carro melhor, você tem uma casa, quer uma casa melhor, você tem isso, você quer ter um celular, você quer um celular melhor. Então, assim a gente vai de um desejo, de uma cobiça para outra cobiça, e Deus sempre fica em segundo plano, e Deus fica sempre para depois, né? Então a gente tem que meditar nisso daqui. Deus dá um recado bem claro para o seu povo. Olha, eu dei condições para vocês. Vocês agora moram em casas de fino acabamento, luxuosas, e o meu templo vocês não construíram. Quer dizer, o reino de Deus, a obra de Deus, vocês não fizeram. Vocês só estão pensando em si mesmos, né? E não estão pensando nas minhas coisas. É um grande recado para nós hoje também. Deus, às vezes, parece sempre Deus fica em segundo plano na vida, também nos recursos, né? Nos recursos financeiros, às vezes as ofertas, sempre Deus em segundo, Deus, né? Se sobrar, a gente dá, né? Não deve ser assim. Eu acho que essa história aqui puxa um pouquinho a nossa orelha nisso, ou pelo menos nos faz pensar como é que está a nossa vida nesse sentido, né? Nós em primeiro lugar, e ainda não chegou o tempo de Deus, né? Olha, quando sobrar, daí eu dou para Deus alguma coisa, né? Ou faço a obra de Deus. Não é assim. E daí, Deus endureceu com eles. Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Ou seja, eles não conseguem mais guardar, a colheita não vem mais como esperado, ou seja, as coisas começaram a dar errado. Vocês já vão ver que é Deus causando isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Aqui, pessoal, o recado agora é bem claro, e se a gente for para o Novo Testamento, Deus já começou a falar, e ele vai ser mais nítido no próximo versículo ainda, mas Deus já começou a falar que como eles não querem dar o que é de Deus e não querem fazer a obra de Deus com o que Deus lhes dá, então Deus tira, e Deus tira suas mãos de bênção sobre eles para que eles percebam. É igual a gente quando a gente corrige os nossos filhos. A gente às vezes tem que tirar coisas deles para que eles percebam o que eles estão fazendo, dá um choque, né? Aqui em casa é muito o celular, a gente tira o celular para que eles percebam o que eles fazem, se arrependam, né? E depois a gente devolve o celular de novo. E é mais ou menos o que Deus está fazendo com o seu povo. Deus tira sua bênção e faz eles perceber que sem Deus eles não são nada e que tudo que eles têm é bênção de Deus. Agora, as bênçãos de Deus também é para o reino de Deus. E isso Jesus diz em Mateus 6. Eu coloquei Mateus 6, 33 aqui, mas deixa eu ler para vocês Mateus 6, 19 também, que é bem interessante. Vejam, porque Deus fala para eles que eles construíram casas de fino acabamento, né? Que eles estão bem confortáveis. Mateus 6,19, Jesus fala dos tesouros do céu, e Jesus diz: não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? O tesouro é aquilo que você coloca em primeiro lugar na vida, é aquilo que você busca, aí está o teu tesouro. Então tem muita gente que diz assim, não, Deus é o principal para mim, mas
o que você coloca em primeiro lugar? Aquilo que se coloca em primeiro lugar, na verdade, é aquilo que você está seguindo, que você está indo atrás, né? Então, não necessariamente Deus está em primeiro lugar, né? Onde está o seu tesouro? É isso que Jesus está dizendo. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração também. E daí até depois, Jesus termina dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, diz Jesus. E às vezes o dinheiro está sendo o Deus das pessoas, né? É aquilo que a pessoa só tem olhos para isso, corre atrás disso, gasta todo o seu tempo, gasta todos os seus esforços para isso. Isso é o seu Deus. Na prática, o dinheiro se torna até, e tem outra passagem que diz que o dinheiro o amor ao dinheiro é idolatria, porque o dinheiro se tornou seu Deus. É para onde vai todo o teu esforço, é para onde vai toda a tua força, toda a tua capacidade, é só para ganhar dinheiro. Se tornou o teu Deus. E daí Jesus conclui essa passagem, e essa eu anotei aqui. Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. As coisas desse mundo vão sendo acrescentadas e são bênçãos divinas. E Deus vai acrescentando as bênçãos. Mas coloque Deus em primeiro lugar. Onde está o teu tesouro? Né? O teu tesouro está em Deus de fato? Se o teu tesouro estiver em Deus de fato e você buscar Deus, Deus vai abençoar a sua vida, né? E as coisas, e Deus promete ser fiel e vai continuar cuidando de você. Agora, o problema é que geralmente as pessoas buscam todas as outras coisas em primeiro lugar e acrescentam Deus à medida que sobra tempo. Entende? É o inverso disso aqui. Colocam o carro na frente dos bois. Em vez de busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, tem muita gente que busca todas as outras coisas em primeiro lugar e acrescenta a Deus à medida que tem tempo. Isso é uma inversão completa de valores. Deus é o nosso Criador, Jesus o nosso Salvador e o Espírito Santo nosso santificador. Deus precisa estar em primeiro lugar. E as outras coisas nesse mundo, Deus vai acrescentando, Deus vai nos abençoando, Deus vai cuidar de nós, como cuidou do povo de Israel. Mas quando se inverte as coisas e se coloca o carro na frente dos bois, às vezes Deus tem que dar um choque na gente e essa repreensão, esse castigo de Deus, um castigo amoroso, assim como eu tiro. Quando eu tiro o celular dos meus filhos, é por amor a eles, é para que eles percebam alguma coisa que está errada, se arrependam e voltem para o caminho certo. Eu não tiro por ódio, a gente tira por amor. Quando a gente corrige os nossos filhos, a gente corrige os nossos filhos por amor. Assim, quando Deus nos corrige, Deus sempre nos corrige por amor. Então, às vezes, quando Deus tira suas bênçãos para que a gente perceba que a gente não é tão autossuficiente quanto a gente acha que é, às vezes a gente começa a se achar autossuficiente, prepotente, que tem muita inteligência, que tem muito dinheiro, e muito isso, muito aquilo, a gente começa a se apegar em tudo isso e achar que a gente não precisa de Deus. Então, às vezes, Deus tira e para você perceber que, na verdade, se tudo aquilo eram bênçãos de Deus. E quando você perde tudo, aí você nota que você não é tudo aquilo que você achava que você era. Então você volta em humildade a Deus, e Deus volta a te abençoar. Eu acho que é isso que aconteceu aqui. Então vejam a continuação. Deus diz: vocês esperam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. Ou seja, não sobrou nada. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Então, de novo, Deus diz: por que eu fiz isso?
Vocês esperam muito, mas eis que veio pouco, né? Eles já haviam acabado a colheita. Lembro que é finalzinho de agosto, quase início de setembro. Nessa época, em Israel, eles já haviam acabado a colheita, só restava um pouco de tâmaras e figos a ser colhido. Deus lhes mostra que o que está acontecendo, que a colheita não veio, que deu muito pouco a colheita. Deus lhes mostra que o que está acontecendo é castigo e consequência de estarem deixando Deus em segundo plano. Então, de fato, é aquela repreensão, é aquele castigo de Deus, aquele castigo amoroso para chamar o povo a fazer o povo acordar e voltar. E Deus explica por que eu fiz isso. Porque o meu templo ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Só estão se importando com vocês mesmos, estão me deixando completamente de lado na vida. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto, nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado, ou seja, as colheitas foram péssimas. Aí, só notem uma coisa aqui, pessoal, tá? Aqui Deus está explicando, Deus está dizendo, fui eu que fiz. Fui eu que fiz para chamar a atenção de vocês como um castigo para que vocês voltem para perto de mim e deixem de ser autossuficientes e me coloquem em primeiro lugar na vida de vocês de novo. Então aqui Deus está explicando isso. E isso daqui não dá para pegar esse texto aqui e aplicar para todas as secas. E não dá para pegar esse texto aqui e aplicar para as queimadas lá no Pantanal agora. Não dá para pegar um texto aqui e aplicar para toda colheita que não produz, né? Ou para toda, entende? Aqui Deus faz, aqui Deus explica, sou eu que estou fazendo, e estou fazendo por causa disso, tá? Tem que cuidar para pegar um texto desse e agora aplicar para tudo generalizado. Não é assim que a gente faz, não é assim que a gente interpreta a Bíblia, tá? Não quer dizer que Deus não possa ainda hoje usar essa metodologia. Pode. Poder pode, mas ele é isso, quer dizer, né? Eu acho que a gente sempre tem que se questionar. Pode ser que sim, pode ser que não. Quando alguma pessoa fica doente, Deus está me castigando? Não, não é isso que tem que pensar. Deus está me castigando. Agora, eventualmente você pensar, bom, estou fazendo alguma coisa de errado, né? Não custa pensar. Mas a gente não pode pegar textos como esse daqui e aplicar para tudo à nossa volta, tudo que acontece na nossa vida, achando que agora Deus está nos castigando, tá? Em todas as circunstâncias a gente tem que pensar, tem que refletir, voltar para Deus, mas nem sempre isso é castigo, tá bem? Mas aqui sim, aqui é um castigo e Deus explica que é um castigo para que o povo volte, né, para perto dele. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. É bem interessante isso aqui, pessoal. Houve reconhecimento, arrependimento, mudança de atitude e fé. Bem diferente do que era antes. Se vocês lembrarem da história do povo de Israel, antes do exílio, do cativeiro babilônico, o povo já não se arrependia. Deus mandava os profetas. O profeta Isaías pela tradição, o profeta Isaías foi cerrado ao meio dentro de um tronco. Colocaram dentro de um tronco e cerraram Isaías ao meio. O profeta Isaías que profetiza o nascimento de Jesus. O profeta Jeremias provavelmente foi morto a pedradas ou de outra forma também. Jeremias se lamenta porque o povo despreza e o persegue. Então, o que acontecia antes é que Deus mandava os profetas e as pessoas apedrejavam os profetas, não queriam saber da voz de Deus. Quando Deus acusa o pecado, diz, olha, não é por aí, não é isso que eu quero, até hoje, né? Até hoje as pessoas ainda se revoltam, às vezes, contra os enviados de Deus, né? E em vez de se arrepender, acham que estão certos e ainda perseguem
os enviados de Deus. Mas, então, antes vinha acontecendo isso, as pessoas não aceitavam, Deus mandava os profetas e eles matavam os profetas e apedrejavam os profetas, eles não queriam se arrepender, eles queriam continuar fazendo o que eles bem entendiam, né? Agora vejam a diferença aqui. Eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico, voltaram, erraram de novo agora, porque deixaram de construir o templo de Deus, deixaram Deus um pouquinho de lado. Quer dizer, o pecado voltou a ganhar lugar na vida. Mas agora, quando Deus manda o profeta Ageu, eles se arrependem, eles logo, em 23 dias, eu já vou mostrar para vocês, em 23 dias eles já estavam construindo o templo de novo. Quer dizer, foi muito rápido. Eles realmente ouviram a palavra de Deus. Lembra o que Jesus diz no final do Sermão do Monte? Jesus tinha ensinado, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus tinha subido ao monte, Jesus tinha ensinado um monte de coisas. Quando chega no final do Sermão do Monte, Jesus diz assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado a um insensato, a um tolo que edificou a sua casa na areia. O que faz a diferença é ouvir a palavra e praticá-la. Ouvir a palavra, se arrepender dos seus pecados, mudar de atitude, seguir a Deus, né, com confiança. E isso aconteceu quando Deus chama atenção, quando Deus castiga eles, tira as suas mãos de bênção, eles notam e eles viram isso claramente, né? Na colheita que foi mal sucedida, e quando Ageu vem e explica o que Deus tinha feito, eles logo se arrependem, né? Reconhecem o seu erro, mudam de atitude, e agora vocês vão ver, diz aqui que o povo temeu o Senhor, e agora vejam a mudança. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor, quando Deus viu que o povo se arrependeu. Olha o que Deus diz. Ageu trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. No 24º dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, ou seja, 23 anos depois. Se vocês lembrarem do início do nosso texto, diz que foi no primeiro dia, né? No primeiro dia do sexto mês. E aqui é o 20º, no primeiro dia do sexto mês, a palavra de Deus veio para Ageu, para ele comunicar isso para o Josué, o sacerdote, e para Zorobabel, que era o governante. Ageu comunica isso e 23 dias depois o povo já está com a mão na massa, construindo o templo novamente. Então, sinal de que se atinaram, reconheceram o seu pecado, reconheceram a sua falha, o seu afastamento de Deus, se arrependeram, voltaram, né, e seguiram em fé. Então, eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, né? E daí a continuação fica para a semana que vem. Vamos ficar por aqui que nós terminamos o capítulo 1. Semana que vem, Ageu é bem pequenininho, Ageu só tem 2 capítulos. Semana que vem a gente já vai terminar o livro de Ageu. Mas nesse estudo a gente fica por aqui, né? Ageu chama o povo ao arrependimento. Na verdade, não Ageu, né? Ageu é só o intermediário. Ageu é o profeta, mas é Deus que está chamando a atenção, dizendo: olha, vocês estão morando em casas de fim do acampamento já faz 17 anos e eu estou ficando de lado. E para mim vocês dizem: não é tempo ainda, né? Só que vocês estão no bem bom. Então Deus chama a atenção deles, Deus dá um castigo para fazer com que eles percebam, mas eles se arrependem, voltam e Deus diz: eu estou com vocês, para mostrar que as correções de Deus, os castigos e as correções de Deus são sempre amorosas e Deus não quer, não está fazendo isso simplesmente porque quer castigar. É um ato de amor para trazer o povo novamente para o caminho certo, né? Para trilhar o caminho certo e para próximo de Deus, para a confiança em Deus.